Comigo aqui no estúdio, a presidente do PSDB, Fran Assis Correia. Boa noite. Boa noite, Pedro. Super feliz de estar mais uma vez aqui com você e com toda a sua equipe, que tanto eu gosto. Obrigado pela presença. Belo Obrigada. evento hoje. Tivemos o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, aqui em Guarulhos, e você o recepcionou, né? Como tucana. Exatamente. E que evento, que energia. Acho que toda vez que a gente organiza um evento assim, ainda mais político, né, Pedro, num momento onde quase ninguém quer ouvir falar sobre política, todo mundo tá meio já, né, de saco cheio aí de ouvir falar de política, até porque as coisas não acontecem. Então o eleitor, ele tá sempre vendo a política como um lado muito negativo, que é um erro, um grande erro. A gente tem que olhar a política de frente. E aí, fazer um evento desse, a gente fica naquela expectativa, como que vai ser, como que não vai ser, mas não foi nada diferente do que a gente imaginava e já esperava. O Rodrigo Garcia, além dele ser um candidato muito capacitado, um belo gestor público, está aí a prova de tudo que ele vem fazendo à frente do governo do estado, que, vamos ser sinceros, 5 meses, só 5 meses, né, de governador, é o que o poder da caneta foi dado a ele apenas durante 5 meses, e ele fez tanta coisa por nós, e o reflexo foi no nosso evento hoje. As pessoas receberam ele com muito carinho, com muito respeito, com uma energia boa, que isso que é gostoso, de ver o eleitor sem ser forçado, indo porque quer, ouvir o candidato dele, para entender até as propostas do candidato dele. Então, parabéns a vocês que estavam lá, né, prestigiando esse evento, fazendo parte desse evento, e parabéns ao Rodrigo, que foi perfeito, falou muito bem, conseguiu colocar as propostas dele, apresentar, enfim, e a todos os organizadores, né, a minha equipe, meu grupo, ao Eli Correia Filho, também, que é a coluna desse grupo todo, então foi perfeito. Olha, fiquei surpreso com o seu discurso, viu? Com o meu, Pedro? Até falei pro Rafael, ela tá me lembrando o pai dela, rapaz, dessa veia política aí. E eu também viajei no tempo, hoje que eu vi o seu sogro lá, o radialista Eli Correia. Sim, sim. Eu me lembrei das campanhas de 1988, que ele participava aqui em Guarulhos. Pois é. Nessa época eu brigava com esse homem, viu? Porque ele nunca era do nosso grupo, né? Era sempre, às vezes, o meu pai tinha um outro artista apoiando, e o Eli era de um outro candidato, mas não tem como negar, ele é maravilhoso, um coração maravilhoso também. O Eli, como o apelido dele, né, o homem sorriso do rádio, e não tem como não ser, aquele homem, ele fala sorrindo, né, ele respira sorrindo, então é muito gostoso. Tá certo. Agora, deixa eu me comentar aqui, Fran, acabou de sair a pesquisa, pessoal, para presidente, e Lula tem 50% dos votos válidos. Bolsonaro tem 36%. Ciro, 6%. Simone Tebet, 5%. Isso indica que o Lula poderá ou não ganhar no primeiro turno. Está na margem de erro aí, né? Exatamente. Então, hoje a grande dúvida é se haverá segundo turno ou não entre Lula e Bolsonaro, segundo a pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada. Como é que você recebe esse resultado? Pedro, eu vou falar de mim, gente, eu evito um pouco de entrar nessa escolha de voto para presidente, porque eu não vejo saudável o que está acontecendo nas ruas, dentro das famílias, entre amigos. Eu sempre gostei da política, da boa política e de um bom diálogo, né? De uma troca de figurinha, como dizia meu pai antigamente. Hoje não está acontecendo isso. Quando você defende o seu candidato, você já entra numa guerra, você entra numa briga. Isso não é legal, porque estão levando isso para as ruas, e eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso. Porém, neste momento, não é nenhum dos dois o meu candidato. Então, eu fico triste, porque nesse momento eu vou votar em uma das duas mulheres. Eu estou ainda vendo qual das duas candidatas a presidente. A Simone Tebet ou a Soraya Tronic? Exatamente. Gostei muito da proposta delas, então até domingo eu vou escolher uma das duas para ser a minha candidata. E não sei se for para o segundo turno, aí nós vamos ter que avaliar, nós vamos ter que ver,
né, o que vai acontecer, prefiro não dar meu palpite. O que eu peço para as pessoas com quem eu encontro aí fora, Pedro, que as pessoas tenham muita calma, que respeitem a opinião do outro, que entendam. A gente vive numa democracia. Gostaria que tivesse um segundo turno, não gostaria que fosse nada definido no primeiro turno, porque eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita coisa para a gente escutar, para a gente entender das propostas. Nem tudo que a gente escuta são coisas que são realmente execuíveis. A gente tem que tomar muito cuidado com essas propostas, principalmente desses dois candidatos, tanto Lula quanto o Bolsonaro, tanto um quanto o outro estão falando coisas que não tem como serem, né, realizadas a hora que estiverem sentados na cadeira. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Espero que esteja dentro dessa margem de erro e que a gente ainda tenha um segundo turno para ter uma resposta melhor. Eu concordo com você, eu prefiro o segundo turno, porque aí é uma somatória de ideias, né, de propostas. Exatamente, né? Eu acho que a Simone Tebet vai sair maior dessa eleição. Pode escrever o que eu vou dizer. Também acho. Gostei muito. Não é nem o horário eleitoral, mas aquelas entrevistas que cada candidato fez para o Jornal Nacional, não sei se você acompanhou. Sim, todas. Eu fiz questão. Aquilo que eu peço para o eleitor, eu faço para mim, viu, gente? Eu acompanho mesmo todos os candidatos, eu escuto a proposta de todos. Inclusive, não era a minha intenção de voto em nenhuma das duas. Mudei o meu voto por acompanhar e entender a propostas, né, tanto das duas candidatas, e isso foi muito interessante para mim. As entrevistas no Jornal Nacional de cada candidato me deu um norte, né? Eu percebo o seguinte, a Simone Tebet está crescendo muito entre o eleitorado feminino. Sim. Muitas mulheres dizem que vão votar nela. Eu sou muito a favor de mulher na política. A gente precisa. Nós temos muitas coisas para serem defendidas para nós mesmos e é incrível porque você chega no Congresso, você chega no Senado, é uma minoria absoluta as mulheres lá dentro, então a gente tem que ficar lutando para defender os nossos direitos. Então eu defendo mais mulheres na política. Sei que é difícil, sei que existe todo aquele preconceito, é bem complicado para todos nós, eu sei porque passei por isso em 2020, senti na pele, eu falava na teoria, é difícil, viu, mulher na política, é difícil, na teoria. Agora eu sei na prática como realmente isso é complicado, mas mesmo assim, acho a gente mais guerreira, mais assim, sabe, aquele pulso firme, aquela vontade, aquela garra. Por isso que eu defendo bastante a mulherada aí dentro da política. Agora, Fran, o destino te pregou uma peça, né? Você e o prefeito Guti estão apoiando o Rodrigo Garcia. Como é que você está confortável com isso? Eu acredito que, às vezes, de vez em quando, todo ser humano tem um bom senso. Teve os 5 minutos do Guti, do bom senso dele. Olha, ainda bem que nisso ele conseguiu acertar. Eu fico muito feliz. Estamos com o mesmo candidato. É o governador que mais ajudou a cidade de Guarulhos. E você sabe, Pedro, não sei se você se lembra, em 2018, na campanha para governo do estado, eu fiz, né, o João Dória e o Rodrigo Garcia gravarem um vídeo falando sobre o metrô. Eu lembro. Naquele momento, o nosso prefeito Guti estava apoiando o Márcio França. E nem tocaram em assunto de metrô. Eu fui atrás desse assunto do metrô, lutei muito por esse assunto do metrô. E tá aí o Rodrigo. Eu lembro do Rodrigo ainda falando para mim, Fran, a gente não consegue, né, por causa das contas, tal, fazer nos 3 primeiros anos, mas no último ano de mandato nós já vamos começar a licitação, início de obra, e enfim, tudo isso. Tudo aconteceu. Há 2 dias atrás gravei meu vídeo ali no Bosque Maia falando sobre o metrô. Então, veja bem, gente, qual é o maior sonho, né, da cidade de Guarulhos, tirando a saúde, que é algo essencial, primordial e todo mundo sabe, que é o primeiro ponto que tem que ser cuidado na cidade. Ok. Após isso, o grande sonho do guarulhense, Pedro, é o metrô. Não tem outro sonho. Inclusive, quando eu postei o meu vídeo em 2018, fui muito criticada, todo mundo lá batendo, que mentira, mentirosa, isso não vai sair. Tá aí, gente, eu não tenho por costume falar nada e nem prometer nada daquilo que não será cumprido. E eu sabia que o Rodrigo Garcia
no último ano de mandato, fazendo todo o esforço dele, estaria com a licitação pronta e com as obras iniciadas. Então, é isso que está acontecendo. Eu agradeço muito ao Rodrigo Garcia por estar olhando Guarulhos assim, com um olhar tão atento, carinhoso, como nunca houve na história da nossa cidade. Uma outra obra importantíssima que o Rodrigo Garcia trouxe é a obra do Baquirivu, mais de 60 milhões de reais sendo investido lá. Tantos prefeitos prometeram, não cumpriram, está aí o governo do estado fazendo. Quando eu falo do Trevo do Bom Sucesso, algumas pessoas, inclusive secretário do governo Guti, me chamou de mentirosa, chamou a postagem lá que fizeram de mentiroso, que não era obrigação. Não, aqui ninguém é ignorante no sentido de não saber o que é a função de cada um. E nós sabemos que não é a função do Rodrigo Garcia resolver o problema do Trevo do Bom Sucesso. Porém, todo mundo sabe que se nós temos a força do governador do estado de São Paulo, mais a força de um deputado federal, Eli Correa Filho, juntar essas forças, ir até a NTT, ir para, né, a Câmara Federal, e a gente conseguir resolver lá aonde precisa ser resolvido, essas forças unidas, ô Pedro, é muito mais fácil para a gente resolver o problema do Trevo. E eu conto com esse apoio do Rodrigo para a gente resolver o Trevo do Bom Sucesso. Ou seja, em 2018 eu peguei no pé do metrô e está acontecendo. O Eli pegou, está acontecendo. Agora, qual é a minha... Seria uma promessa, né, do futuro governo aí do Rodrigo Garcia. Que ele se una a nós, se una. Não que é obrigação dele, mas que se una a nós para que a gente consiga, com todas as forças, resolver o problema do Trevo do Bom Sucesso. Muita gente falando em Franco Correia para prefeita. Você pensa já em 2024 ou não? Pedro, eu penso na cidade de Guarulhos. Tudo que for melhor para a cidade de Guarulhos, nós vamos fazer, nós estaremos aqui presentes, brigando, exigindo, fiscalizando. Domingo, após as 5 horas da tarde, após o resultado dessa eleição, nós ditaremos a regra do que vai acontecer mais ou menos para 2024. Nós temos que passar por essa eleição. Por isso que é muito importante você, eleitor, no dia que estiver indo para votar, cuidado pelo caminho, não deixe ninguém te influenciar no sentido de compra de voto. Boa. Sou completamente contra a boca de urna, sou completamente contra a compra de voto. Vá com convicção, vá já com o seu coração preparado por tudo aquilo que você escutou, que você ouviu, que você acompanhou do seu candidato. Não me pegue um papelzinho do chão. Se tiver dúvida no último segundo, entra lá na internet, nas redes sociais, escute um pouquinho das propostas de cada candidato, mas valorize o candidato que é de Guarulhos. Pedro, não tem cabimento na eleição passada, em 2018, vejam só, Tiririca, pode falar nomes aqui? Tiririca pegou 50 mil votos aqui na cidade de Guarulhos. Eduardo Bolsonaro, 50 mil votos na cidade de Guarulhos. Nós tivemos 7 candidatos que pegaram por volta de 50 mil votos na cidade de Guarulhos. E no mínimo esses 6 ou 7 candidatos nada fizeram pela cidade, não trouxeram R$1 para a cidade. Então vamos valorizar os nossos candidatos daqui. O Eli Correa Filho mandou mais de 20 milhões de reais de emenda. Ah, Fran, mas mandou para quê? Mandou para segurança, mandou para o esporte, mandou principalmente para pavimentação, asfalto, muito asfalto que tem na nossa cidade, é emenda do Eli Correa Filho, e principalmente para a saúde. Nós ajudamos o JJM Maternidade, ajudamos Estela Maris, Hospital dos Pimentas, ou seja, tem vidas aí fora, né, sendo salvas com dinheiro do Eli Correa Filho. Ah, Fran, eu não quero votar no Eli Correa Filho. Então que procure um candidato que seja da cidade, que respeite a cidade, que trabalhe pela cidade. O que não dá é para votar em branco, pegar papel do chão ou vender o seu voto. Tá, Fran, você conhece mais o vice-prefeito Jesus do que eu. Hoje eu recebi uma informação que ele e o Guti estariam fazendo jogos diferentes. O Guti apoiando o Rodrigo Garcia, o Jesus apoiando o Tarcísio. Eu acho que é jogo combinado. Você acha que é divergência entre eles? Pelo que eu conheço, o grupo governante que aí está,
eles não dão um passo em falso. Tudo que fazem é tudo muito orquestrado, né? É tudo muito combinado. Eu, quando eu jogava roleta... Você já jogou roleta, Pedro? Cassino? Mas eu jogava em casa, viu? Aqueles joguinhos de roleta que criança tem. Já joguei cassino. Aí ficava eu, a minha irmã e o meu irmão. E a minha irmã, que já faleceu, não está mais aqui conosco, infelizmente, mas ela ficava louca da vida comigo, porque na roleta você tinha, assim, os números, aí tinha o ímpar e o par, e tinha o preto e o vermelho. Eu colocava 2 fichinhas no preto e 2 fichinhas no vermelho. Ganhava de qualquer jeito. Esse é o jogo que aí acho que estão fazendo. Para a política, isso não serve. Para a política, nós temos que vestir a camisa. Eu vesti a camisa em 2018, subi no trio elétrico e defendi. E naquele momento, eu não sei se você se lembra, estava muito parecido como agora. Completamente empatado. Sim. Os candidatos, eles estavam em 1 ou 2% de diferença. Eu escolhi um caminho e fui até o fim com ele. Eu espero de verdade. Até tenho direito lá de cada um pensar do seu jeito, da sua forma. Porém, é estranho, porque como você faz parte do mesmo grupo político, pensando num bem maior da cidade, todos estariam que estar apostando no mesmo candidato. Então, estou achando, está me dando uma impressão que o que está acontecendo lá dentro hoje da Casa Branca é o que acontecia quando eu era criança no jogo de roleta. Jogo combinado. Eu falei a mesma coisa. A minha opinião é essa também. Estão acendendo uma vela para cada um, né? Você que está falando. Você está que eu me lembrei agora, Fran, em 2018, segundo turno, Dória e Márcio França, né? O prefeito Guti me chamou para uma aposta. Ele falou, quem você acha que vai ganhar? Eu falei, acho que vai ganhar o Dória. Eu tenho certeza que vai ser o Márcio França. Quer apostar? Eu falei, aposto. Apostei e ganhei. Você ganhou. Você apostou alto, pelo menos, Pedro? Apostamos um almoço, não me pagou até hoje, mas tudo bem, também não quero, não. Não precisa fazer questão. Em Guarulhos, com certeza, Eli, Alencar serão reeleitos. Não digo certeza, mas tenho, vamos dizer, boas possibilidades, sim. Né? Certeza é no dia da eleição, né, gente? Vamos torcer. Eu espero que sim. Espero realmente. Doutor Laércio, candidato estadual. Nós temos um bom grupo, tanto das nossas dobradas aqui na cidade, o doutor Laércio, a Carol Ribeiro, a Jaque Lira, o doutor Laércio, que fez um trabalho brilhante, né, junto com o Eli, em relação principalmente à taxa do lixo, que eles foram, né, entraram na justiça. Muitas pessoas aí falam, eu fiz, mas o Eli e o Laércio fizeram uma belíssima de uma ação, que eu tenho certeza que essa ação foi a que pressionou muito o prefeito a derrubar essa taxa. E a Carol e a Jaque, mulheres, né? Sou bem defensora das mulheres dentro da política, então tá aí também. Boas opções. Ainda bem que do nosso lado aqui tem boas opções para vocês votarem para estadual. Ô, Fran, você sabe onde vota? Eu sei, eu voto ali no colégio, o antigo claretiano, meu colégio, Farias Brito, universidade, UNG, que mais você quer? Eu também voto lá, na Universidade de Guarulhos. Então estaremos juntos. Aliás, estarei lá fiscalizando, viu, com essa historinha agora, o Pedro, que não pode levar celular, tô ouvindo muito zum, viu? A gente tem que estar de olho dentro dessas escolas aí. Vou denunciar quem estiver fazendo coisa errada. Pois é. Agora, achei absurdo o Tarcísio não saber nem onde vota, né? Vergonhoso. Não, Pedro. Vergonhoso. Olha só. Gente, você não ter nascido na cidade, mas você ter vínculo com a cidade, você conhecer a cidade, você respirar a cidade, né? Você ter um trabalho dentro da cidade, ok, a certidão de nascimento é apenas um detalhe. Não é porque ele nasceu no Rio de Janeiro que a gente está contra o Tarcísio. Não é porque ele é carioca, não gosto de carioca. Não é isso, gente. É que é um carioca que nunca nem pisou no estado de São Paulo para fazer trabalho nenhum, nem como ministro. O que ele fez como ministro? Em todos os investimentos dele de infraestrutura, São Paulo ficou por último, gente. Tanto é que o Rodrigo Garcia, ele soltou um fake news lá,
falando sobre, né, a quantidade de obras paradas. O Rodrigo venceu essa ação, fake news da parte do Tarcísio. Ele foi obrigado a postar na rede social dele. Gente, como é que a gente larga um governo que está andando, fazendo acontecer, para a gente colocar um candidato que vai começar do zero, que não conhece nada, inclusive a escola que ele vai votar? Aliás, a Justiça Eleitoral aí deixou a desejar, né? Do mesmo jeito que impediu a candidatura do Sérgio Moro em São Paulo, o Sérgio Moro é do Paraná. Devia ter proibido também essa candidatura do Tarcísio. Mas vamos em frente. Até domingo, então, Fran. Vamos em frente mesmo, Vamos viu? em frente. Ah, foi sem querer. Nem direita, nem esquerda. Vamos em frente. Até domingo na Universidade de Guarulhos, então. Até domingo com a nossa vitória, se assim Deus permitir. Vamos lá. Segunda-feira, vamos comentar o resultado. Obrigado, Fran. Obrigada, Pedro. 18h33, produção.